Mas a gente começa essa abordagem comportamental trazendo algumas informações importantes a respeito das conclusões da natureza humana, né. Então, com o avanço aí dos estudos nas áreas comportamentais, psicologia e tudo mais, chegaram-se aí algumas conclusões a respeito da natureza humana, tá. Essa abordagem comportamental também é conhecida como abordagem behaviorista, né. O que são essas conclusões a respeito da natureza humana? Eu vou destacar algumas, e através dessas conclusões, essa abordagem da administração, ela aproveita esse conhecimento e acaba também desenvolvendo ainda mais a ciência. A primeira delas, dessas conclusões a respeito da natureza humana, é que o homem ele é um animal social dotado de necessidades. O ser humano, ele tem algumas necessidades, como a gente vai ver daqui a pouco na teoria de Maslow, né, que são muito importantes a respeito do comportamento humano. Ou seja, todo ser humano, ele tem um conjunto de necessidades que precisam ser satisfeitas, né. Nós, portanto, temos esses quesitos a serem cumpridos. Essas necessidades vão desde necessidades fisiológicas relacionadas à sobrevivência do ser humano, tá? Então você tem ali a fome, o sono, né? Questões relacionadas ao cansaço, sede e tudo mais, como também necessidades mais complexas, né? Vai subindo para questões relacionadas à segurança, necessidades de relacionamento com outras pessoas e tudo mais. Uma segunda conclusão a respeito aí da natureza humana é que o homem é um animal dotado de um sistema psíquico, né, com capacidade de organizar as suas percepções. Então ele consegue estar diante de percepções, estímulos e ele cria uma interpretação para tudo aquilo, tá? O ser humano também ele tem uma capacidade de abstração da realidade, né, uma característica única aí, que os animais não possuem. O homem, um outro ponto importante a respeito da natureza humana é que o homem é um animal dotado de aptidão para aprender. E o comportamento humano ele é orientado por objetivos. Então, o indivíduo, ele sempre vai estar procurando o que for melhor para ele, né? Ele tem esses objetivos aí de estar procurando resultados, cumprindo as suas metas, tá? E ele vai estar procurando formas aí do que for melhor para ele. É claro que existe alguns distúrbios aí que faz com que as pessoas, em algumas situações, acabam não correspondendo a essas questões levantadas a respeito da natureza humana, tá? De modo geral, em condições normais, então os seres humanos eles têm esses orientadores, esse norte aí no seu comportamento. É evidente que você vai encontrar situações em que isso não se aplica, tá? E também uma última conclusão a respeito da natureza humana é que o ser humano ele tem um padrão dual de comportamento. Ele pode tanto cooperar com os seus semelhantes quanto competir, tá? Então, temos aí também esses aspectos relacionados. Sobre a origem comportamental, deixa eu dar um alt tab para ver se está tudo certo aqui. Bom dia, pessoal, tudo bem? Então vamos lá. Como a motivação é uma palavra-chave dentro dessa abordagem comportamental, né? Fundamenta-se nesse comportamento do indivíduo, né, individual. A motivação humana, ela tem que ser bastante conhecida e compreendida pelos gestores e pelo administrador, de forma que possa contribuir em organizar o trabalho, né, criar um ambiente melhor de trabalho, organizando ali as atividades e tudo mais. Então, essa motivação humana, ela
o estudo da motivação, que é uma área mais da psicologia, ela acaba sendo extremamente importante para a área de administração, como forma de você compreender melhor o ser humano e procurar, através desses conhecimentos, né, você tentar motivar o ser humano para o trabalho, criar um ambiente mais agradável, né, suprir as necessidades dessas pessoas que estão sob a sua responsabilidade e tudo mais. E diante aí dessa questão da motivação, dentro do estudo da motivação humana, que se destaca na administração, nós temos, por exemplo, a hierarquia de necessidades de Maslow, nós temos a teoria de dois fatores de Herzberg, nós temos outras aí, teoria X e teoria Y, tá? Mas o maior destaque, ela fica aí com a hierarquia das necessidades de Maslow. No vídeo complementar que eu gravei e coloquei para vocês aí no Moodle, vocês vão estar vendo ali visualmente uma explicação a respeito disso, tá? No entanto, já destaco que a gente vai estar falando aqui, depois eu vou estar colocando umas imagens disponíveis junto com a aula, tá? Mas pelo vídeo vocês já conseguem compreender melhor, mas não é nada complicado, tá? Essa hierarquia das necessidades de Maslow, ele acabou criando, ele desenhou uma pirâmide no qual ele classificou as necessidades humanas. Então, através dos seus estudos e percebendo que existem diferentes níveis de necessidades humanas, ele acabou organizando esse nível na forma de um desenho de uma pirâmide, tá? E dessa forma ele consegue explicar para a gente as questões da necessidade humana e de que forma essas necessidades influenciam no nosso comportamento, tá? Então, lembrando, por que que ele desenvolveu essa teoria? Porque ele percebeu que o ser humano ele tem as suas motivações que são influenciadas de acordo com essas necessidades. Só que essas necessidades, elas não são não estão todas no mesmo nível. Elas existem diferentes classificações, né, que ele coloca em uma forma piramidal, da qual ele classifica aquelas que são mais importantes e mais necessárias, elas vão estando ali na base, né, aquelas que estão relacionadas à sobrevivência do indivíduo, e à medida que ele vai suprindo essas necessidades, né, esse indivíduo vai subindo esses degraus da pirâmide de forma com o objetivo de atingir o seu topo aí, tá? E em cada nível há necessidades diferentes, tá? E cada nível que o indivíduo se encontrar, ele vai ter a sua motivação em busca da satisfação dessas necessidades. Então, vocês imaginam uma pirâmide aí que ela tem 5 divisões, né? Ela tem 5 grupos, e a gente vai estar falando do nível mais baixo até o mais alto. O nível mais baixo dessa pirâmide de Maslow é o nível das necessidades fisiológicas. O que isso quer dizer? Essas necessidades fisiológicas estão relacionadas à necessidade de alimentação, né? Então, o indivíduo sente fome, o indivíduo sente sede, necessidades de sono e repouso devido ao cansaço, necessidades relacionadas ao desejo sexual, a questões relacionadas ao frio, ao calor e tudo mais. Como são necessidades muito primitivas, muito básicas, relacionadas à sobrevivência de um indivíduo, elas estão ali na base da pirâmide. Todo indivíduo precisa, para sair desse degrau da pirâmide e subir no próximo patamar, ele precisa estar com essas necessidades satisfeitas. Se ele não tiver com essas necessidades satisfeitas, o seu comportamento, a motivação do indivíduo vai estar direcionada em busca de satisfazer essas necessidades, tá? Então, olha só, você está na sua casa, você tem algumas coisas para fazer, você tem que estudar algumas coisas, tem uma atividade, um trabalho para realizar com o professor de informática, não sei de que disciplina, você tem
várias coisas aí no seu dia que você realiza normalmente na sua rotina e tudo mais. Se você estiver com muito sono, o seu comportamento vai estar voltado para satisfazer essa necessidade, tá? Então, você não vai estar priorizando nada que não seja descanso. Se você tiver com fome, e essa fome apertar, você não vai conseguir prestar atenção muito em outras coisas, você não vai ter um comportamento que não seja satisfação dessa necessidade. A fome, ela ganha uma prioridade. Então, essas necessidades fisiológicas, elas acabam ditando o comportamento, de forma de que se alguma delas não estiver sendo satisfeita, o seu comportamento, a sua motivação vai ser em prol da satisfação dessa necessidade, tá? Mas o indivíduo que tem essas satisfações aí fisiológicas realizadas, que de modo geral a maior parte das pessoas consegue manter sob controle essas necessidades, né? Por que que consegue? Porque ela tem o seu horário de sono durante o dia, então ela dorme ali, ela geralmente consegue satisfazer suas necessidades de fome e sede. Então, indivíduos em situações muito complicadas de sobrevivência, o comportamento deles sempre vai estar girando em torno dessa preocupação de sobreviver, né? Então, a preocupação de uma pessoa é procurar água, é satisfazer a fome. Ela não consegue sair desse primeiro degrau. Aqui no caso nós geralmente conseguimos satisfazer, né, de modo satisfatório essas necessidades. Aí o que que acontece? Você vai para um próximo nível da pirâmide. Então a gente saiu do degrau 1, a gente vai para o degrau 2, né? O degrau 2 chama necessidades de segurança, tá? Então é uma outra necessidade do comportamento humano que vai orientar o nosso comportamento. O que que envolve essa necessidade de segurança? Bom, o próprio nome já diz. O indivíduo ele precisa se sentir seguro. Ele precisa, ele não pode estar se sentindo ameaçado fisicamente. Então, um ambiente onde ele se sinta ameaçado, ele vai procurar reagir a isso, né? Afastando-se dessa ameaça. Ele precisa ter um local de abrigo, né, onde ele possa se sentir seguro, tá? Então, uma casa onde morar significa segurança. E também estão relacionados à necessidade de segurança, né, questões como remuneração, estabilidade e emprego. O indivíduo que tem um emprego, ele está tendo uma renda, isso proporciona para ele uma segurança. Isso significa que após alguns dias de trabalho, ele vai receber, né, uma renda e aquele dinheiro vai poder satisfazer as necessidades e desejos dele. Então, isso proporciona um sentimento de proteção, de segurança. Uma pessoa que se encontra em uma situação de desemprego é uma situação muito pesada psicologicamente, no qual ela sempre vai estar procurando satisfazer essa necessidade. Se ela não estiver conseguindo, ela vai estar sofrendo algumas consequências psicológicas devido a esse estresse, né, essa pressão. Então, pode ser a irritabilidade, pode ser a depressão, pode ser a ansiedade descontrolada. Então, várias coisas ali vão estar pesando sobre os ombros dessa pessoa. Então, é importante isso. Eu vou abrir um parênteses aqui para fazer uma diferenciação importante aí que a gente estuda em economia. Desempregado é diferente da pessoa que não está trabalhando. Porque pessoas que não estão trabalhando, existem duas categorias. Uma delas é o desempregado. O desempregado é a pessoa que está procurando emprego e não consegue.
Isso é o desempregado. A pessoa que não está trabalhando e não está procurando emprego, ela não é desempregada, tá? Então, só é desempregada pessoas que estão procurando emprego e não têm, tá? Bom, então essa necessidade de segurança seria o nível acima das necessidades fisiológicas. O indivíduo que consegue satisfazer essa necessidade, o que que ela acontece? Ele vai para o terceiro nível, que é o meio da pirâmide. Então, a gente já está indo para o terceiro nível. Quais são essas necessidades do terceiro nível? São as necessidades sociais. Tá? Essas necessidades sociais, elas estão relacionadas às amizades, ao relacionamento de você com outras pessoas, tá? Isso é interessante, porque a pessoa ela tem ali é, a sua rede de contato social, né? Quem são seus amigos, os seus colegas, os seus parentes, seus pais, seus filhos e tudo mais. Então, essas necessidades sociais, elas são supridas na medida em que nós nos relacionamos com as outras pessoas, tá? Então, o ser humano, de modo geral, ele tem essa necessidade de se relacionar com os seus semelhantes, tá? Importante reforçar aqui novamente, de que embora nós temos aí um conjunto aí geral de conclusão a respeito do que seria essa natureza humana, que são comportamentos e aspectos em que todo ser humano tem em comum, né? Você pode se encontrar indivíduos que acabam sendo um ponto fora da curva. Isso não significa que esses aspectos é, da natureza humana não são gerais. São, é que o indivíduo, né, por alguma questão aí de comportamento, né, talvez algum distúrbio, algum desvio, alguma outra característica, ele acaba ficando um ponto aí fora da reta e tendo comportamento diferenciado, né? Às vezes tem pessoas aí que não se sentem nessa necessidade tão grande de se relacionar com os outros, tá? E essa questão da necessidade social é importante porque ajuda a pessoa a lidar com frustrações, né? Ajuda ela a se adaptar melhor socialmente e tudo mais. Depois dessa questão, e é até interessante, me veio isso em mente agora, a importância, né, que essa necessidade tem sobre a nossa vida, né? Essa necessidade da gente estar sempre se relacionando. E as redes sociais, né, hoje com a tecnologia e tudo mais, você tem novas ferramentas aí de estar satisfazendo essas necessidades. Então, as redes sociais que você tem o Twitter, que você publica, que você segue e tudo mais, né, quando você não sofre shadow ban, né, quando você não é banido, né? Então, você tem ali o Twitter, você tem o Facebook, você tem o YouTube, você tem outras redes sociais que permitem você estar interagindo com outras pessoas, tá? Então, essas redes sociais, elas vão de encontro a esse tipo de necessidade. Satisfazendo essas necessidades sociais, nós vamos aí para o penúltimo degrau, né, dessa pirâmide, que o Maslow, ele classificou como necessidades de estima, tá? Essas necessidades de estima são relacionadas à maneira como o indivíduo ele se vê e ele se avalia, né? Então, aqui está, a gente está falando do amor próprio, tá? Também a autoconfiança, a necessidade que você tem de aprovação social, como que você mantém o seu próprio respeito, uma certa dignidade, né, e tudo mais. Então, essa necessidade de estima, ela está ligada a essas questões. É claro que a gente vai suprindo as necessidades, elas vão se tornando aí mais refinadas também, né? Elas vão crescendo aí nessa pirâmide aí. Porém, a pessoa que está ali no grau de necessidade de estima, né? Se ela bateu a fome, o que que acontece?
a motivação dela sai dessa necessidade de estima e desce lá para o último degrau. Resolveu o problema da fome, pula os degrauzinhos lá e volta para aquela necessidade. Então, qualquer falha mais significativa, não falha, mas qualquer necessidade, qualquer desejo mais significativo em algum dos degraus abaixo, faz com que o indivíduo desça um pouquinho, tá bom? Depois ele retorna para onde ele estava. Bom, até aqui tudo bem, pessoal? Qualquer coisa, eu estou aqui olhando para um bate-papo, aí vocês colocam alguma mensagem. Depois, então, essa necessidade de estima é a forma como o indivíduo se vê e se avalia, né? Então, aqui você tem os cuidados aí, você está relacionado à autoestima, isso aqui é bem interessante. O indivíduo que consegue aí satisfazer as suas necessidades, lembrando que cada indivíduo tem um grau diferente de necessidade também, né? Você vai para o topo da pirâmide, que é as necessidades de autorrealização. A autorrealização estão relacionadas ao indivíduo atingir o seu potencial próprio, né? É onde ele atinge ali o máximo que ele poderia atingir. É quando ele chega ele já está ali satisfazendo ou ali naquele ponto de atingir o seu potencial como ser humano, tá? Essas necessidades de autorrealização são necessidades assim bem elevadas, né? Podem estar ligadas para alguns indivíduos em aspectos mais profissionais, outros aspectos talvez mais pessoais, mas elas estão ali é algum tipo de necessidade que se você atingir, você vai falar assim, venci na vida. É mais ou menos assim, né? Então, às vezes a gente vê alguns memes, algumas brincadeiras que o cara manda algum WhatsApp, não, o cara manda algum Twitter para alguém, alguém bloqueia esse cara, né? Você não pode seguir tal pessoa. Aí o cara copia aquilo e coloca assim, venci na vida. Tipo assim, enchi tanto o saco de um cara que eu não gosto que ele me bloqueou, né? Eu tô dando um exemplo bobo de meme, mas só para vocês entenderem assim que é alguma coisa que você vai fazer que você percebe que você atingiu o grau. Nós podemos ter essa necessidade de autorrealização, isso vai de indivíduo para indivíduo, né? Desde pessoas que se destacaram socialmente até pessoas assim anônimas, mas que já estão nessa etapa de autorrealização. Então, se você pegar, por exemplo, um jogador como o Neymar. Neymar é um cara que está no topo da pirâmide, né? De autossatisfação. Por quê? Porque você pega o histórico dele, né? Eu estou dando um exemplo dele, mas jogadores, qualquer esportista, então você pega um cara ali que desde criança se dedicou, o que você quer ser? Eu quero ser um grande jogador. Aí ele vai se desenvolvendo habilidade, aí ele chegou no topo profissional, né? Reconhecido mundialmente, né? Tanto financeiramente bem pago, tem fama, tem tudo mais. Então, atinge a necessidade de autorrealização, ou seja, ele atingiu o potencial dele e o objetivo dele era ser um excelente profissional do esporte de futebol. E você vai ter ali outros esportistas, você vai ter músicos. Então, você pega aí um cara que é um guitarrista excepcional. Então, você pega um cara aí que atingiu a fama mundial. Ele chegou nesse ponto. Um artista, um cara que pinta quadro de forma excepcional. Então você pega lá, por exemplo, Van Gogh, atingiu a autorrealização. Eu estou dando exemplos assim maximizados, tá? Exagerados. Mas são pessoas ali que conseguem chegar a cumprir ou estar fazendo o seu projeto de vida, né? Alguma coisa que está além. Embora eu tenha dado exemplos aí bastante grandes, isso não significa que você precisa ser mundialmente famoso. Não, você vai encontrar pessoas, muitas até, né, aqui mesmo, pessoas comuns aí que já estão nesse momento aí de autorrealização, porque olhou para trás e viu que conseguiu, por exemplo, trabalhou duro,
venceu na vida, conseguiu construir uma casa, teve filhos, tem netos. Então, às vezes, algumas pessoas se sentem realizadas por muito menos, tá? Isso é importante fazer esse destaque. Só que alguns pontos, então a gente termina aí essa pirâmide de Maslow que está relacionada às questões comportamentais e motivacionais do indivíduo. E destaco que nesses 5 degraus que vai da necessidade fisiológica, depois segurança, social, estima e autorrealização, tá? Existem algumas regras fundamentais dessa teoria de Maslow, tá? A primeira delas eu acabei já falando para vocês, que o indivíduo ele precisa satisfazer uma necessidade para que ele possa subir dessa pirâmide, né? E quando eu falo subir, a gente está falando sempre de motivação, sempre de motivação. Então, do que está relacionado essa pirâmide de Maslow, essa abordagem comportamental? Motivação humana. O que leva o indivíduo a se comportar de determinada maneira? É sobre isso que a gente está falando, certo? Então, no caso, a pessoa que está lá no terceiro degrau de Maslow, se ela satisfazendo isso, ela parte para o quarto degrau. Ou vendo alguma coisa, ela desce. Então, ela fica variando, subindo e descendo, subindo e descendo, tá? Então, ela só vai para a necessidade acima na pirâmide se ela estiver satisfeito a de baixo. Um segundo ponto importante para se destacar é que nem todas as pessoas conseguem chegar ao topo da pirâmide. Não é todo mundo que é vencedor, né? Vamos dizer assim. Não porque existem obstáculos que não há espaço para todo mundo. Não é isso. É porque nem todas as pessoas conseguem atingir a sua autorrealização. Lembrando que isso vai de pessoa para pessoa. Isso está relacionado também até a próprias questões de ambição, tá? E que também essa autorrealização depende muito. Para um jogador de futebol, é ser um grande jogador de futebol. Para um monge budista é o quê? Para um budista é o quê? Para uma pessoa que, sei lá, outra pessoa aí que tem uma vida comum, não tem grandes ambições e acha que ter tido dignidade na vida, ter tido uma família, criado os filhos e netos, já está em paz na sua vida, já está autorrealizado. Sim, isso já é uma autorrealização. Então é importante deixar isso claro. Nem todos conseguem atingir aí as suas aspirações máximas. E eu vou destacar uma outra característica, né, relacionada desse pirâmide de Maslow, que é a frustração ou a possibilidade de frustração da satisfação de certas necessidades, elas passam a ser uma ameaça psicológica. Tá? Eu quero destacar essas 3 apenas. Significa o seguinte: muitas das vezes, quando você não consegue realizar alguma coisa que você priorizou, então você colocou uns objetivos de vida e tudo mais, e você não está conseguindo atingir isso, isso pode gerar frustração, ou gera uma frustração. Então, ele é tido como uma ameaça psicológica. Algumas pessoas podem se sentir mal, né, depressivas, ansiosas, irritadiças, com algum tipo de desordem emocional ou desequilíbrio psicológicos devido a essas questões de necessidades. Às vezes a pessoa cria um objetivo para si, né, tem uma imagem e não consegue. E nisso é importante fazer um parênteses muito importante. Pessoal, é preciso ser um pouco pé no chão para que você não seja iludido. Então, a gente tem que ter um pouco assim de senso de realidade e ver o que nos é possível e o que não é. À medida que você vai progredindo na sua vida, que você vai adquirindo mais conhecimentos, você percebe que a sua inteligência está sendo desenvolvida, você aspira novas profissões, você cresce profissionalmente, é evidente que você
ao longo da sua vida, você vai sempre estar revendo seus planos, né? Então é importante ter isso em mente. Por quê? Para que você não mire algo muito longo, muito grande nesse momento, porque é evidente que será difícil cumprir. E é claro que, às vezes, por inexperiência, né? Até os próprios jovens que são muito ansiosos tal e querem já dar passos longos, tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque é muito comum você encontrar pessoas com alto grau de frustração porque colocou seus objetivos em algo que nesse momento não é possível. Então é bom caminhar com um pouco mais de calma e tranquilidade. Bom, a aula de teoria da abordagem comportamental, ela se resume a essas questões motivacionais, né? O que leva as pessoas a terem determinados tipos de comportamento. Para o administrador, isso é importante porque ele está lidando com pessoas, né? Então ele vai conseguir auxiliar essas pessoas, ele vai conseguir liderar essas pessoas, ele vai ajudar as pessoas a conseguir atingir seus objetivos na vida. Então, o gestor, ele conhecendo as pessoas, conhecendo as necessidades humanas, comportamentos e motivações, ele consegue dar um bom direcionamento aí, procurando auxiliar as pessoas aí no seu desenvolvimento. É disso que se trata. É evidente que há outras teorias motivacionais, eu destaquei a de Maslow, porque a de Maslow é a que ganha mais relevância dentro dessa abordagem, mas como eu disse, você tem a teoria dos dois fatores de Herzberg, que é uma teoria interessante, você tem a teoria dos teoria X e Y de McGregor e tudo mais. Então, partindo disso, nós vamos dar uma olhada aqui na abordagem sistêmica. É uma abordagem mais curtinha, né? Curtinha porque o foco que eu dei está relacionado a isso. Tudo certo até aqui. Então vamos lá para a abordagem sistêmica, né? Vamos entender. O legal assim que vocês estão tendo aí toda uma visão geral, né, desse desenvolvimento da administração, né? O que é importante, o que se destacou, por que isso, o que isso gerou, por que isso foi considerado importante e tudo mais. A abordagem sistêmica, né, nossa penúltima abordagem, a gente encerra semana que vem com a abordagem contingencial. A abordagem sistêmica, ela é bastante interessante, tá? E ela tem dois pontos que eu vou destacar na aula. Primeiro, as questões relacionadas às características, né, dessa abordagem sistêmica, do que ela trata, né, o que ela mudou dentro da administração, e depois o foco relacionado às questões da informática na administração. Por quê? Porque dentro dessa abordagem sistêmica, que nós estudamos a contribuição da informática dentro da administração. E a informática mudou muito, né? Ela foi uma espécie de uma revolução dentro da administração no sentido de que ela alterou de uma forma bastante significativa, né, a forma como as coisas ocorriam dentro da administração. Então, a abordagem sistêmica, por volta da década de 50, um biólogo alemão, né, Ludwig von Bertalanffy, não sei se é assim que pronuncia, ele elaborou uma teoria interdisciplinar para transcender os problemas exclusivos de cada ciência e proporcionar princípios gerais e modelos gerais para todas as ciências envolvidas, de modo que as descobertas efetuadas em cada uma pudessem ser utilizadas pelas demais. Essa teoria interdisciplinar ficou denominada de Teoria Geral dos Sistemas, TGS. Eu li aqui o primeiro parágrafo do livro do Hidalberto Chiavenato, né, que fala da abordagem sistêmica. Ela se trata, então, de uma ideia de que envolve a interdisciplinariedade, né? Complicado de falar, mas o que é isso? Olha, as disciplinas, elas estão focadas apenas nos seus na sua própria área, né? Nos seus próprios conceitos, nos seus próprios problemas. Não é interessante, então, portanto, a gente começar a ter uma visão mais ampla das áreas, de modo que uma contribuição de uma área possa auxiliar a outra. Isso é fato.
a gente acabou de estudar a abordagem comportamental, que é uma abordagem relacionada à psicologia, né? Questões do estudo de comportamento, né? E tudo mais. A gente já viu outras contribuições. Você tem estudos e contribuições da área de engenharia absorvidas pela administração, economia, né? Psicologia, contabilidade, direito, então várias outras áreas, e filosofia, né? Nós vimos várias outras áreas que acabaram contribuindo para a administração. Inclusive, a administração é uma área muito, muito geral, né? Ela acaba absorvendo e ela acaba lidando aí com vários conhecimentos de outras áreas. Na verdade, ela é um conjunto desses conhecimentos, né? O que que acontece? Entendendo que a abordagem sistêmica ela está relacionada a isso. Olha, nós precisamos ver as coisas e suas relações com as outras áreas de conhecimento. Então, abordagem sistêmica é isso. Olha, estamos olhando só para um ponto, qual que é a contribuição de outras áreas, quais conhecimentos estão sendo desenvolvidos, quais são as relações desses conhecimentos com a nossa área, o que que a gente pode aproveitar, tá? E em função disso, né, nós temos aí três importantes princípios, né, que regiam a administração até meados de 1950, né, onde no qual a abordagem sistêmica ela substitui três princípios por três novos princípios. Então, quais são os três princípios, vamos dizer assim, anteriores, antigos, na qual a administração se baseava? Reducionismo é o primeiro princípio. O que que isso significa? É o princípio que se baseia na crença de que todas as coisas podem ser decompostas e reduzidas em seus elementos fundamentais simples. O reducionismo, pessoal, é uma simplificação absurda da realidade, né? Ele é muito limitante. Por quê? Porque você parte de algum princípio e você acha que aquilo vai explicar o mundo, vai explicar toda a área, todo o conhecimento, entendeu? E isso é muito comum e utilizado muito até hoje. É comum você ver esse reducionismo, no qual você adota determinado princípio e acha que ele vai ser capaz de explicar fenômenos muito maiores e muito mais complexos. Já me adianto aqui, as coisas são muito mais complexas do que a gente imagina, em qualquer área. Então, esse reducionismo sempre complica. O reducionismo faz com que as pessoas elas raciocinem dentro de jaulas mentais, foi o termo que a Venato utilizou. Então, você passa a enxergar as coisas de determinado ponto. E você acha que aquele ponto explica questões muito mais complexas, entendeu? Tem que ficar atento a isso, tá? Então, deixa eu ver aqui. Todo ser humano é preguiçoso. Um exemplo de reducionismo. É claro que você vai se deparar com situações onde a preguiça ficou mais forte, né? Tem dia que você está menos disposto, você está mais preguiçoso, mas tem dia que você está aí com energia cheia, né? Disposto a fazer as coisas. Então, precisamos ver com certo cuidado. Eu não estou falando de relativismo, eu estou falando de reducionismo, né? O reducionismo é uma simplificação absurda. Você acha que determinada coisa explica o mundo. Olha, então você observa determinado comportamento e a partir daí você acha que consegue explicar o mundo todo em cima daqueles princípios, tá? Um segundo ponto importante um segundo princípio que era bastante utilizado era o princípio do pensamento analítico, né? Ele é utilizado pelo reducionismo para explicar as coisas ou tentar compreendê-las melhor. Nesse caso, a análise ela consiste em decompor o todo, né? Isso aí vem do pensamento analítico, né, que provém lá do Descartes. O que que é isso? Olha,
estudar a parte, separar do todo, dividir no maior número de partes possíveis. Então, isso é o pensamento analítico. Você pega um problema, reduz a quantidade maior possível de partes e analisa, entendeu? Então, esse pensamento analítico, ele está relacionado ao próprio reducionismo, né? Que acaba simplificando fenômenos que são mais complexos, tá? E a terceira parte, o terceiro princípio é o mecanicismo. É o princípio que se baseia na relação simples de causa e efeito, tá? Esse mecanicismo, ele vai na ideia de que é muito fácil você detectar as coisas através da causa e efeito. Então, tal causa vai ter tal efeito. Tal causa vai ter tal efeito, né? Se tem tal efeito, então a causa é aquela. Pessoal, não é exatamente assim, tá? Se você lidar com situações da ciências exatas, matemática, física e química, você consegue ter uma margem, você consegue até, com uma precisão muito grande, conseguir controlar essas questões de causas e efeitos, né? Mas, mesmo assim, há questões que ainda não são possíveis. Por exemplo, se você bater com tal força em uma bolinha, na outra você tem ali uma previsão de quanto que a outra vai andar e tudo mais, você consegue fazer coisas muito boas e aproximadas, né? Só que é muito difícil, por exemplo, se você jogar, por exemplo, uma bola dentro de um balde de água, você saber a direção de todas as gotas. Não dá. Você entendeu? Tem alguns desafios na física, por exemplo, que ainda não foram superados, né? Porque você joga exatamente na mesma distância, mesma altura, mesma velocidade, e por que que cada hora o negócio vai para um lado? Porque cada hora o fenômeno da água saindo para fora é diferente. Então tem coisas assim que a gente ainda precisa caminhar, se é que é possível encontrar respostas. Mas vamos embora. Então, diante desses três princípios aí, do reducionismo, que vai simplificar as coisas através de um pressuposto. Pensamento analítico, que vai dividir tudo em partes e analisar cada parte. E o mecanicismo, que acha que é possível, com uma precisão muito grande, saber a causa e efeito de tudo, eles serão substituídos. É evidente que, para algumas ciências, como eu já destaquei, você tem uma boa previsibilidade a respeito de causa e efeito. Porém, para outras é muito diferente. Quando você vai lidar com questões humanas e sociais, causa e efeito é uma coisa muito difícil, sim. Muito difícil mesmo. Como é que você vai prever o comportamento aí de determinada pessoa? Ah, mas eu conheci ele muito bem. Tá, mas as coisas mudam aí ao longo do tempo e tudo mais. Isso depende do dia, né, também. Novos princípios acabaram substituindo os anteriores. Então, sai o reducionismo, entra o expansionismo, que é o princípio que sustenta que todo fenômeno é parte de um fenômeno maior. Então, a gente está falando aqui de graus muito elevados de complexidade, tá? Então, é preciso compreender que, de modo geral, as coisas são muito complexas e não dá para a gente ter raciocínios muito simples a respeito disso, né? Então, isso ocorre por causa disso. Tudo bem, vamos analisar aí, mas provavelmente as questões são mais difíceis de enxergar do que essa nossa primeira observação e tudo mais. O segundo princípio é o pensamento sintético, né? Parte de um sistema maior é explicado em termos do papel que desempenha. Estuda a parte e sua relação, interação com o todo. Então, aqui a gente não está estudando os pontos separados. A gente estuda em relação essa relação dele com o todo. A gente quer estudar essa integração, né? A teleologia a causa é uma condição necessária, mas nem sempre é suficiente para que surja o efeito. A relação causa e efeito não é uma relação determinística, né? Então, causa e efeito não é uma relação determinística. As coisas
são mais complexas do que parece. É um conjunto de variáveis no qual é difícil medir a precisão de sua influência sobre o resultado, tá bom? Então, há essa mudança toda. O que isso significa para a administração antes da gente ir rapidinho para as influências da tecnologia aqui, da informática na administração? Significa o seguinte, de que é necessário estarmos atentos a novos conhecimentos, né? Outras áreas, como elas vão contribuir, porque às vezes uma área, você pega, por exemplo, biologia, às vezes um conceito de biologia, quando vem na mente de um administrador, dá um insight, né, uma sacada, e isso pode gerar uma resposta importante, tá? Dentro da área de estudo. Então, são questões aí mais complexas, mais amplas, e de modo geral, né, tudo no universo ele tem uma conexão, né? Então a gente tem que procurar entender o que causa o que influencia, mas sabendo que as coisas estão muito além. Isso é até uma questão interessante de humildade aí para a ciência, né? Entender de que assim a ciência ela tem a palavra final naquele momento, porque daqui 70 anos aquele conceito foi superado. Então, a gente precisa entender que as coisas vão progredindo, né? Inclusive, a ciência ela só progride se ela puder ser questionada, tá? Então, é importante ter isso em mente. As teorias elas vão avançando, tudo vai evoluindo na medida em que nós sabemos de que a resposta que nós temos nesse momento, ela nos é suficiente. Porém, nós sabemos que é ilimitado aí o conhecimento e que talvez no futuro, próximo ou distante, as coisas podem ter novos caminhos. Para encerrar, quais foram as consequências da informática dentro da administração? Eu vou procurar ser breve aqui, tá? Porque são questões muito fáceis até de compreender e que têm um impacto muito grande dentro da administração. Pessoal, a administração ela foi reformulada a partir do momento em que houve o avanço da informática. Por que que a informática, que a gente estuda informática dentro da administração na abordagem sistêmica? Por quê? Porque você pega uma outra área, que é a área de informática, e ela acaba impactando, reformulando toda a área de administração. Então, você vê aqui diretamente exatamente o que a gente pré-estudou aqui uns minutos anteriormente. Como que uma área distinta acaba influenciando outra área. Essa área de informática ela impactou muito. Ela mudou tudo. Ela mudou a forma como se vende, a forma como se relaciona, a forma como se fabrica, a forma como se organiza, a forma como se vai gerir uma organização. Tá? Por quê? Porque muitas tarefas que cabiam ao cérebro humano, elas passaram a ser realizadas pelo computador. Tá? Então, nós tivemos grandes impactos. Né? Eu vou adiantar alguns pontos aqui. Você imagina como que as coisas eram antes do computador. Quando eu era criança, eu ainda me lembro de alguns métodos mais arcaicos, vamos dizer dessa forma, de como as coisas eram feitas no trabalho, tá? Informática já existia, já tinha um computador e tudo mais, mas as coisas ainda caminhavam de uma forma bastante lenta, tá? Eu me lembro que tinha um curso de datilografia na rua da minha casa, né? Não era nem digitação, eu era criança, né? Mas as coisas funcionavam de forma diferente. Então, tudo era na base do papel e do telefone, só. Tudo era na base do papel e do telefone. Quem possuía computadores? Bancos e grandes corporações, tá? Praticamente era só esses que tinham computador. Aos poucos o computador foi chegando, evidentemente, né? Mas eu me lembro assim, como que você entrava em contato com uma empresa para você comprar determinada coisa? Você recortava a revista
preenchia seus dados com a caneta no papel, dobrava, colocava no envelope, colava, levava para o correio e entregava. Tá? Eu tenho aqui revistas, eu tenho livros aqui que desse período ainda em que as coisas não eram totalmente informatizadas. Então, assim, o mundo funcionava de uma maneira muito mais lenta, as comunicações eram de outra forma e até a capacidade de trabalhar com informações era muito limitada. Você imagina o seguinte, como que é uma empresa para cuidar, por exemplo, do recursos humanos de uma empresa que tinha muitos funcionários? Uma empresa como a Petrobras, a Vale do Rio Doce ou a IBM. Como que era cuidar de milhares de trabalhadores, com milhares de arquivos, currículos, pastas, férias, tudo registrado, tudo no papel, entendeu? As coisas eram feitas assim, armários, armários e papéis e toneladas de papéis e telefone e muita gente para fazer atividade e erros humanos, né? É evidente que com a informática muita coisa melhorou. A gente vai estar pontuando isso aqui, tá? Alguns erros ainda ocorrem, né? Porque as pessoas que trabalham com as máquinas, né? Ainda. E eu acho que por um bom tempo. Mas hoje se avançou muito nessas questões. Hoje você cria planilhas, faz cálculos rápidos, então você tem formas aí de automatizar muitas coisas dentro de uma empresa. E a automatização foi uma das grandes consequências da informática dentro da administração, tá? Essa automatização é uma espécie de ultramecanização. Então você não precisa mais do trabalho das pessoas porque o trabalho foi informatizado. Eu me lembro, quando eu era criança, de que não existia caixa eletrônica. Não existia. Quer sacar dinheiro? Entra na fila, fica a manhã inteira na fila, chegou a sua vez, o caixa te atende, você saca o tanto que você quer. Quer depositar? Entra na fila, põe o cheque na mão do caixa. Tinham vários caixas, várias pessoas trabalhando em caixas, não havia caixa eletrônica. O mundo girava em a outra velocidade, né? Hoje o caixa eletrônico deposita, saca, paga, você faz tudo ali de forma automatizada. Muita coisa mudou mesmo, né? E o segundo ponto importante, é claro que a automação desse exemplo, mas a automação industrial, né? Então, na indústria, a montagem de um carro era toda feita manualmente, né? E hoje você vai ver a presença da automação dentro de uma indústria de montadora de automóveis. É muito automatizado. Você já viu uma indústria que fabrica, que está lá na fábrica de refrigerantes? A velocidade com que as garrafas passam, são preenchidas e são lacradas, e são embaladas, e são distribuídas, tudo automatizado. Então, assim, coisas absurdas aí de ganhos importantes que a automação trouxe. O segundo ponto importante, né, uma segunda consequência da informática da administração, deixa eu ver aqui, são 4 pontos que eu vou citar. É relacionado à tecnologia da informação, né? Aqui o livro traz a questão de convergência de tecnologias, né? Então, como que foi possível convergir tecnologias, né, para se realizar tarefas e facilitar a vida das pessoas? E a tecnologia da informação, né, ela representou essa convergência. O que é essa convergência de tecnologia? Você tem a compressão de espaço. Hoje você tem a miniaturização dos equipamentos, a portabilidade e a virtualidade, entendeu? Televisão era um trombolho imenso, entendeu? E hoje você consegue assistir uma televisão com um aparelho finíssimo que é um smartphone. Eu me lembro das televisõezinhas que se falava quando eu era criança também, que eram umas televisãozinhas do Paraguai cinza,
que falava que era portável. Olha, eu vi até propaganda dela, portabilidade. Agora você pode levar a televisão onde você estiver. Só que ela é um trambolinho razoável, né? Então, a tecnologia da informação, ela permitiu a gente cada vez mais reduzir o tamanho dos aparelhos, permitiu você levar as coisas com você, a portabilidade. Então, você pega o computador, os primeiros computadores, tamanho de uma casa, depois o tamanho de uma sala, depois do tamanho de uma geladeira, depois, né, o tamanho aí de uma televisão, depois um notebook, depois o ultrabook, depois o smartphone. O negócio não tem limite, entendeu? E também a questão da virtualidade, isso é extremamente importante. Então, você acaba deixando de ter coisas apenas físicas, né, para ter coisas aí na nuvem, né, arquivos aí. Você não precisa nem mais de ter o material físico, né, vamos dizer assim. Bom, você tem também questões de conectividade, uma questão importante, né? Comunicações rápidas, móveis, flexíveis, com conectividade. Você consegue interagir, o mundo está conectado, então você consegue conectar com empresas, hotéis, pessoas e tudo mais, né? Terceiro ponto são sistemas de informação, tá? E o quarto ponto é integração do negócio, né? Então, hoje as empresas são conectadas com o consumidor. Eu vou até fechar o livro aqui. Hoje você faz compras online, então você vê como que mudou o comportamento das empresas, a logística, o modo como você se interage com a organização, pagamento de boleto e tudo mais, tá? Foram muitas as influências importantes que a área de informática trouxe e continuará trazendo para os negócios, né? Sem falar na questão da inteligência artificial, tá? Novas coisas aí que estão surgindo.